Hoje nós vamos ver uma partida do Rei da Burrice que ele terminou com um cheque mate. E ele venceu com a bela tática no meio choco, transformando a Fitaia, transformando a partida em uma. Então, a partida começa com peão rei, defesa francesa por jogador pelo francês. E o gato estava feito o gato mexicano, só para defesa francesa, então isso é engraçado. Peão tama, atacando aqui o peão do rei. O peão do rei a França, impedindo que o cavalo venha para cá, ou que a tama ou que o bispo se envolvam. Porque o rei da burrice prefere uma posição mais fechada. E antes dessa partida, o rei da burrice estava com menos pontos aqui de rating do que o Atiren Chique. O Atiren joga esse lance que eu acho que eu já vi, mas não sei o que ele faz, mas se eu pego, ele pega de bispo. E ele ele desenvolve o bispo. Entendi. Então o cavalo de Che vem para defender o peão de T. Desenvolve e protege, muito bom. O outro cavalo dele vem aqui e ataca o peão, que tem uma defesa, dois ataques. O bispo se desenvolve protegendo o peão. O peão avança, tampando aqui o desenvolvimento desse outro bispo. Cavalo vem atacando esse peão, mas obviamente o rei da polícia não vai tocar o cavalo de 3 pontos de uma peça de 1 ponto. O bispo dele crava o cavalo aqui. Então o cavalo não pode se mover porque o rei vai ser comido. Isso é impossível no xadrez. Tamafém é dia do rei da caçada e protegendo esse cavalo. Porque se pegar de peão vai abrir uma coluna, mas vai ter peões dobrados aqui que são peões fracos. Outro cavalo vem desenvolve para uma caça bem estranha. O peão de G2 vai para G3 para fianquetar o bispo aqui e depois fazer o roque. O francês joga o. Não. O francês desenvolve mais ainda o cavalo dele e ataca o bispo, eu acho. Talvez seja o ataque. E o bispo vem e vira um peão nessa pirâmide aqui de peões. Que tem um bispo infiltrado, né? Rock. Bispo vem aqui, fianqueta. Tá de olho nessa diagonal que passei a pedra para sair esses dois cavalos, esses dois peões. Mas o bispo aqui serve mais para proteger as caças perto do rei. Esse outro peão, a França. O cavalo não pode pegar o peão, senão cai a tama. O rei da polícia me falou que quase pegou, mas viu esse tema tático simples, então ele foi fazer roque. O outro peão, a França, pegando mais espaço na ala da dama com os peões. O peão de Ia ataca o bispo. E o bispo falta tudo. Então, agora sim que o rei da burrice pega o peão ali campitado. A dama vem, ataca o cavalo. E se o cavalo sair daqui para qualquer caça, a dama vem e pega esse peão, coloca pressão na torre. E depois ela vai pegar esse peão. Esse peão não pode pegar porque a dama tá defendendo, mas a dama vai ter que ir pro ataque que tá pra cá, porque a estrutura de peão tá pra cá. Se tu entendeu, você é inteligente, mas se não entendeu, é inteligente.
Então o rei da burrice fez isso e simplesmente completa a estrutura de peões dele fazendo a grande pirâmide de Xé. A dama pega o cavalo, a torre vem e protege o peão, e outro peão vem e fecha completamente a ala da dama, que seria por onde o francês teria que fazer o ataque dele, porque a estrutura de peões dele está apontando para cá. Então, o objetivo do francês é abrir a ala da dama, possivelmente pegando esse peão daqui e colapsando toda a estrutura de peões. Mas o francês não sabe dessas táticas de posicionamento e isso vai levar ele para um cheque mate. Cavalo vem pro ataque aqui. Cavalo não pode vir para cá, senão o bispo pega. E se o bispo pegar aqui, ele, a estrutura de peões perto do rei fica pior, mas vai estar protegido pela torre e pelo bispo momentaneamente. O outro peão aqui, esse, eita, poxa, o peão tá de AK vai aqui para impedir qualquer avanço de bispo. Cavalo pega outro cavalo. Peão pega, óbvio. E bispo se sacrifica aqui para piorar a estrutura de peões desse rei daqui. Porque olha a estrutura de peões do rei da polícia. É 3 peões juntos. O rei defende todos. E o único buraco que tem é esse daqui. Que por enquanto tá defendido pelo o bispo. Tama pega o peão ali pendurado. Outro bispo sem. Não sei não sei, sei lá, o cara tem se fosse o bispo só agora no meio choco praticamente. E sei lá o que ele tá fazendo da fita. Outro bispo sem mira no peão aqui, ó. O outro peão avança, não sei porquê. Talvez o rei quisesse fugir por aqui. Porque ele tá bem preso. Então essa é a única caça de fuga dele. A torre vem. Possivelmente vai para E3 e depois ser F3. A outra torre vem. Bloqueia a caça de fuga do rei. O rei tá sem saída, simplesmente um rei inseguro. E ele demorou 1 minuto e 10 e 11 para calcular isso. E eu não sei o que tá pensando tampa do próprio rei. A torre sobe, vai aqui pro lado, vai ameaçar o peão. Peão avança. Mas ele esqueceu de uma coisa. Pode ter atacado a torre, mas esse peão está sendo atacado por esse outro peão. E também ele peitou o peão branco deles. E essa captura foi com um cheque. E só tem uma maneira de defender, que é colocando a torre na frente. Então o rei está sem caças de fuga. Porque antes essa torre não estava aqui. Então ele poderia fugir daqui para cá. Mas ele tampou a própria saída para outra torre dele, pensando: eu vou dar mais peças para defender meu rei, né? Isso faz todo sentido, mas isso não faz sentido nessa situação. Fecham também que o cavalo e a dama estão simplesmente fora dessa defesa aí, fazendo absolutamente nada. Peão toma peão e agora as pretas podem trazer o cavalo para atacar o bispo,
pra ser a dama, tá ser o Cezinho lá da rua, mas isso é cheque mate, porque a dama tampa todas essas casas de fuca do rei e a torre tá o cheque. Então, o que nós aprendemos? Ó, por falta do lance que ele se matou sempre. Aqui, ó. Se eu fosse ele, eu ia ir pra cá. Então, provavelmente as brancas ia estar cheque. E depois o rei ia pra cá, ficando mais ficou atrás dessa estrutura de peões bem forte aqui. Mesmo que seja um lugar bem espaços para estar cheque e mate. Mas o gênio fez isso. Isso é um lance simplesmente tenebroso. Se tivesse a variação, sei lá, capivara monstra, porque o checkmate, antes de até fez o checkmate, porque o rei dele poderia vir pra cá e depois pra cá. Mas com a torre ali, ele simplesmente se matou e depois de toda a sequência, ele toma checkmate. Enquanto isso, lance, deixa eu ver. Tá, começa aqui o checkmate. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mata em sete. Porra.